A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus, com Rodrigo Bittencourt. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Com muito prazer, com muita alegria, que nós começamos mais um programa Momentos com Deus. Estamos aqui no templo sede da Assembleia de Deus Central em Nova Friburgo, na rua Mato Grosso, número 9, no centro da cidade, começando as festividades de 76 anos da Igreja Assembleia de Deus Central. Isso mesmo, 76 anos de fundação, e você vai acompanhar nosso programa, um pouco do nosso culto, a ministração da palavra, dos louvores. Ainda comemoramos hoje 36 anos de ministério pastoral do nosso pastor-presidente José Antônio dos Santos. Portanto, um programa muito especial com a bênção de Deus para a sua vida. Seja bem-vindo a mais um Momentos com Deus. Que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabemos agradecer seu grande amor. Eu, porém, que estou gozando do sabor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Quem pode dar glória? Oh, glória ao meu Jesus, Ele é digno. é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se concertar, dando glórias ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Na festa dos 76 anos da Assembleia de Deus Central em Nova Friburgo, eu recebo no nosso programa a irmã Silvia, esposa do senador Marcelo Crivella, que está conosco representando o senador, que não pôde estar por motivo de saúde. Irmã Silvia, um prazer recebê-la. Bem-vinda aqui à Assembleia de Deus Central.
Prazer é todo meu estar num dia tão especial de comemorar 76 anos de uma casa aberta, para que as pessoas possam encontrar aqui vida, ter a restauração da sua família, da sua saúde, da sua vida financeira. Esse é um pronto-socorro espiritual e eu estou muito feliz de estar aqui. O senador esteve com a gente no dia 1º de maio do ano passado, no aniversário do nosso pastor presidente. Pela primeira vez, já tinha estado na nossa igreja na tragédia de 2011, trazendo as doações, ou seja, colaborando. Já tem uma história com a nossa igreja. E hoje a irmã está aqui representando ele, trazendo um abraço do senador para Nova Friburgo. Diríamos que o senador Marcelo Crivella faz parte da história de Nova Friburgo? Ah, com certeza. Na nossa infância, por incrível que pareça, ele passava as férias aqui e eu passava Teresópolis e Friburgo. E a gente só se conheceu muitos anos depois. Então, Friburgo faz parte da nossa história também. Muito obrigado, seja bem-vindo, um bom culto para todos nós. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Aleluia. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu. Escuta. E o Filho que por todos morreu, e em nós derrama amor e graça, quem nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Sim, devolve a vida aos nossos corações. Devolve a vida aos nossos corações. Aviva-nos. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Yeah! É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Nos 76 anos da igreja, nós temos também um aniversariante, que é o pastor Zé Antônio, que há 36 anos pastoreia a Assembleia de Deus Central em Nova Friburgo, tem sempre estado conosco no nosso programa. Pastor, 36 anos, não são 36 horas, nem 36 dias, muito menos 36 meses. É uma vida, né? Eu, por exemplo, tenho 33 anos, sou pastor presidente antes que eu nascesse em 1982. São 36 anos de histórias também, né?
Eu louvo o nome do Senhor por esta oportunidade que nos concede, né, de olhar a história dessa igreja. São anos que ela vem existindo aqui na cidade e destes anos nós temos aí mais da metade que fazemos parte da membresia dela. Hoje eu sinto uma alegria muito grande em poder estar aqui comemorando esses 16 anos de pastorado de uma igreja no meio de um ministério que, para a honra e glória do nome do Senhor, até aqui Ele tem nos ajudado a caminhar segundo a vontade de Deus, como você testemunha disto. Vocês fazem parte de um ministério que todo pastor gostaria muito de ter, e Deus me deu este prêmio, não é? Esses 16 anos 36 anos que estamos aqui junto, de passo a passo. Você não tinha nascido, mas já estava a caminho, né? Estava a caminho e chegou até aqui. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, pela vida destes obreiros todos que fazem parte desse ministério, e em especial por saber contar através da história os 76 anos desta igreja, Assembleia de Deus Central, na cidade de Nova Friburgo. Muito obrigado, parabéns, que venham muitos e muitos anos aí pela frente. Muitos e muitos, eu espero que sim, e com isso contando também com vocês, porque é justamente ao lado de um grupo de companheiros que distribui simpatia e fidelidade, é que um pastor também tem a sua bandeira erguida. E isto vocês têm me dado esta ajuda para poder caminhar nesta cidade e fora dela, levando a palavra de Deus à medida que Ele tem nos confiado assim, na nossa simplicidade, no nosso dia a dia, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Essas então foram as palavras do nosso pastor presidente, José Antônio dos Santos.
A gente está mostrando tudo para você aqui, lembrando os dias e horários dos nossos cultos. Você que não conhece ainda a Assembleia de Deus Central, há 76 anos aqui na cidade, talvez você nunca teve a oportunidade de estar conosco, então você pode ter. Eu quero mostrar para você agora os dias e horários dos cultos da Assembleia de Deus Central em Nova Friburgo. Com vocês, então, a agenda da nossa igreja. Agenda. Terça-feira, ensinamento bíblico às 19 horas. Quinta-feira, libertação pela palavra de Deus às 19 horas. Domingo, escola bíblica dominical, 9 horas da manhã. Domingo, louvor e adoração às 18 horas e 30 minutos. Primeira e segunda quarta-feira do mês, culto da mulher e culto dos homens, às 19 horas. Terceiro sábado do mês, culto dos jovens, às 19 horas. Esther, capítulo 6, versículo 1. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim: naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então, mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. Amém. Somente esse versículo, pode se assentar. Fique bem à vontade nessa noite. Quero agradecer, como o Rodrigo já falou, quero agradecer a cada um dos irmãos que orou por nós durante esse mês de agosto, onde estivemos ali na nossa 5ª viagem missionária a Moçambique. Foi realmente bem diferente esse ano. Deus, cada ano que passa, Ele vai nos surpreendendo mais. E como a primeira frase do último louvor que foi cantado, o que me impressiona em Deus é a fidelidade dele. É impressionante a fidelidade de Deus. E a gente teve ali um tempo muito agradável, de experiências magníficas, algumas dificuldades que são coisas normais da vida, mas temos podido ver que o nosso Deus continua sendo fiel. E Ele tem feito maravilhas no meio do povo dele, aqui no Brasil, lá na África, e quero crer em todos os lugares do mundo. Hoje, para mim, é um dia muito especial. Quem me conhece sabe, eu me orgulho muito de fazer parte desse ministério. Me orgulho muito de ser pastoreado pelos pastores José Antônio, pastor João Miranda, o meu pastor Pedro, já que ele é o pastor da juventude, né? Então, fico muito orgulhoso de fazer parte desse ministério, poder comemorar 76 anos de fundação dessa igreja, 36 anos de pastorado do pastor Zé Antônio. Quando ele começou essa caminhada, eu tinha 12 anos, e hoje, com 48, tenho acompanhado de perto e visto, e há algum tempo não dividido o fardo, não é essa a questão, mas tentado segurar um pouquinho a ponta para poder ajudar o ministério dessa igreja a levar a palavra de Deus. Para mim, é um orgulho fazer parte da Assembleia de Deus Central de Nova Friburgo. Fico realmente, aonde eu vou, eu falo isso, carrego isso, e porque realmente me orgulho de ver uma igreja que se preocupa com a membresia, que se preocupa com o ministério, mas principalmente se preocupa com a palavra do Senhor. Talvez você possa pensar assim: hoje um culto festivo podia ser assim, podia ser assado, podia ser de várias maneiras, mas sempre, em todas as programações da igreja, e somos ensinados a fazer assim nas nossas congregações, o tempo maior tem que ser para a palavra de Deus, porque é ela que liberta, é ela que transforma, é ela que cura, é ela que alimenta, é ela que sustenta o povo de Deus. Hoje
diferente, temos um livro que eu preciso que você tenha convicção. Se quiser abaixar, pode abaixar, por favor, que eu falo já alto. Eu preciso que você tenha convicção de que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Porque o livro de Esther, em momento nenhum, Deus é citado. Não existe a palavra Deus no livro de Esther. Então, se você não acreditar que a Bíblia realmente é a palavra de Deus, você pode levar o livro de Esther apenas para um livro histórico. E isso é muito perigoso e não é o que é a verdade. Porque muitas vezes Deus não precisa aparecer para Ele continuar trabalhando. Porque quantas vezes, queridos, nós oramos e parece que a oração não passa do teto. Quantas vezes nós oramos, sequer temos palavras para falar com Deus. Quantas vezes nós só choramos e ficamos imaginando, e a gente sente até que Deus não está ouvindo, e a gente até pensa, Deus me abandonou, mas aí passa um pouquinho de tempo, você se dá conta de que Deus ouviu, entendeu e respondeu aquela oração que você achou que Ele não tinha ouvido. E no livro de Esther é essa a impressão. Em momento nenhum Deus aparece, mas em momento nenhum Ele abandona o povo dele durante toda a história do livro de Esther. É um equilíbrio, né? Mas no final das contas, né, irmã Maura? Né, pastor? Quem cala consente. No final dos tempos, essas coisas acontecem assim. Mas se lê um livro, que era um livro de histórias, era um livro que eram registrados os acontecimentos, o livro das crônicas dos reis. A Bíblia tem 1º e 2º crônicas, ou seja, o livro das histórias que aconteciam, o dia a dia, um diário. O que acontecia era escrito nesses livros, e o rei então pediu que se lessem para ele, e pegaram lá na estante do rei, na biblioteca real, pegaram um livro aleatoriamente, e se pegou o livro das histórias do rei. O que aconteceu naqueles períodos, naqueles tempos, não tão longe de Assuero, mas ainda quando ele era rei, e aleatoriamente abriu-se lá e se leu uma história em que um homem havia dado conta ao rei de que os dois dos mais próximos dele, Bigtã e Teres, estavam tramando algo. E quando a Bíblia relata, e você continua lendo o capítulo 6 de Esther, o versículo 2 fala isso: eles eram eunucos, homens separados para servirem ao rei e à rainha e ao seu harém, e eles eram a guarda da porta do rei. Ou seja, ninguém era mais íntimo de Assuero do que Bigtã e Teres. Não havia ninguém mais próximo do rei. E eles tramaram contra a vida do rei. E Mardoqueu, um judeu, descobrindo isso, avisou os soldados, avisou a guarda real, e a guarda real prendeu Bigtã e Teres, e o rei foi poupado, e passou-se dias, e outros dias, e outros dias, e a história caiu no esquecimento. O mundo dá voltas. A vida, eu sempre falo isso, a vida é de verdade. As coisas acontecem com todos nós. As coisas vão acontecendo e nós não nos damos conta de que um dia passa e passa a vida, principalmente hoje, tem passado tão rápido que eu já estou orando a Deus, para Deus abençoar e tocar no coração do pastor Zé Antônio, para ele nos abençoar para 2016 Moçambique. Meu Deus, que coisa linda você ver uma pessoa com tantas responsabilidades, se lembrando de respostas de oração que fez em momentos de dificuldade. Por isso que a história ela é tão linda, irmãos. Por isso que quando nós olhamos para 76 anos da nossa igreja, nós precisamos nos orgulhar. Nós olhamos para a história da cidade, precisamos nos orgulhar. Precisamos olhar, eu tenho no meu... nas salas aqui, às vezes tem umas salas que tem um retrato do pastor Manuel Otávio, e eu tive o prazer de conhecê-lo, e quando eu olho e vejo a igreja hoje, eu fico imaginando, se ele estivesse vivo,
o orgulho que ele teria de dizer: sou membro da Assembleia de Deus Central de Nova Friburgo. Porque passaram-se os anos, sim, sem sombra de dúvida. Novidades vieram, mudanças vieram, mas a essência permaneceu. A preocupação com a essência continuou. A preocupação com o fundamento principal que Jesus falou com Pedro, sobre esta palavra de eu, Jesus, ser Cristo, Filho de Deus, edificarei a minha igreja. A nossa igreja está edificada sobre essa palavra, irmãos. É nisso que está edificado. Então a gente olha, quantas inovações. Oh, meu Pai, quantas. Mas a essência continua. A base continua, as coisas continuam da forma que eram. Mas vamos voltar para Esther. Mardoqueu chega e descobre todo um plano. Olha, vão destruir o nosso povo, vão matar o nosso povo, vão acontecer, vai fazer, vai ser isso, vai ser aquilo. Fala com a Esther, convoca um jejum, fazem uma organização, que é o que nós temos que fazer. Quando nós sabemos de alguma coisa, temos uma luta, oh, irmão, ora por mim, irmão, me ajuda em oração, vai no culto, ora, jejua, busca a Deus, louve ao Senhor. Esse é o nosso papel. Mas na história de Mardoqueu, nada que Mardoqueu fizesse resolvia. E de repente Mardoqueu pode ter pensado: e agora, o que a gente vai fazer? O homem é poderoso, o rei é poderoso, é um rei violento, é um povo que está atrapalhando. Quem está conduzindo essa ideia negativa em relação ao nosso povo é íntimo dele, é um homem de influência, vai influenciar o rei e a gente vai ser destruído. Só que nós nos esquecemos de uma coisa: havia uma história. Havia uma história. Você já leu na sua Bíblia: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Está na Bíblia isso. E aconteceu com Mardoqueu. Leram a história para o rei falou: mas o que fizeram para esse homem? O que fizeram para Mardoqueu? Que honraria deram ao homem que protegeu e preservou a vida do rei? Nada. Às vezes, nós achamos que somos merecedores de alguma coisa. Ah, eu fui, eu fiz e eu mereço então. Ah, eu ensaiei, eu cantei e eu fiz um hino, eu cantei esse hino bacana e o hino foi bonito, a igreja gostou, mas ninguém me aplaudiu. Ah, eu sou pastor há 36 anos, eu sou vice-presidente há mais de 25 anos e eu preciso de aplausos e ninguém me aplaudiu. Ah, eu sou pastor de jovens, eu dirijo o culto, faço missões na África e ninguém me aplaudiu. Não se preocupe, fique tranquilo, porque a hora que precisar, essa história vem à tona e Deus vai honrar o trabalho que você está fazendo para Deus. A gente encerra então o nosso programa Momentos com Deus de hoje, essa grande bênção. Podemos mostrar um pouquinho para você da festividade dos 76 anos da Assembleia de Deus Central em Nova Friburgo. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, que as ricas mãos do Senhor abençoem você poderosamente e até o nosso próximo programa Momentos com Deus. Com Deus, com Rodrigo Bittencourt.